tanto assim. Provérbios de número 25, verso 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Veja, é muito grave isso. A Bíblia está dizendo que se eu não governo as minhas emoções, eu não tenho defesa. Ou seja, qualquer coisa tem o poder sobre mim. Qualquer ataque tem poder sobre mim. Uau! Olha, quando você olha para Provérbios, você tem que entender que quem está escrevendo é o homem a qual o Senhor deu mais sabedoria sobre a terra. E esse homem, inspirado por Deus, está dizendo: se você não governa as tuas emoções, você é uma cidade sem muralhas, com os muros destruídos. Ou seja, o inimigo não precisa de estratégia para vencer você. Você é a própria derrota. Porque veja, se as nossas emoções nos governam, nós estamos fadados a sentimentos que são destrutivos. Eu preciso simplificar o que vivemos hoje. São tempos, não é verdade? Nós vivemos de passado, vivemos de presente e vivemos de futuro. Cada estação tem o poder de provocar um tipo de sentimento no nosso coração. O passado tem o poder de despertar um negócio que nós conhecemos muito bem no século 21, chamado depressão. Se você é governado pelo teu passado, se o teu passado te persegue, aquilo produzirá dentro de você uma depressão, uma angústia que você não explica, uma dor que você não consegue resolver. Sabe, é uma prisão de portas abertas. E aí nós temos o presente. E o presente é reservado de muitos medos. Sabe, medo do que vai acontecer. E eu não estou nem falando sobre o futuro ainda. Eu estou falando sobre o agora, sobre aquilo que nós não temos o controle. E aí, bom, aqui a gente morre de medo também. E o futuro, aí o que nos reserva é a ansiedade. Veja, essa é a grande depressão, a diferença, não é verdade? Entre depressão e ansiedade. Depressão conecta com o passado, a ansiedade conecta com o futuro. E entender isso é um ótimo caminho, porque eu consigo distinguir aonde está o meu problema, se está no futuro ou se está no passado. E a gente já teve bastante instrução para entender que se o problema está no passado, o perdão é o que resolve. E se o problema está no futuro, a minha confiança em Deus que resolve. Améns. Eu vou então dizer de novo para ver se melhora. Se o meu problema está no passado, o perdão é a cura para o meu problema. Se o meu problema está no futuro, a minha confiança em Deus é o que cessa a minha ansiedade. Olha, eu não sou médico e tenho muito medo de falar sobre isso, porque quando se trata de patologia, você precisa procurar um médico. Alguns dias atrás eu estava num programa de televisão e o assunto era ansiedade. E havia um médico. Ele falou algo sério. Ele disse: olha, se você tem ansiedade, isso é normal. Ansiedade é normal do ser humano. Só que eu estou dentro de mim assim. Mas eu sou educado. Estava assim.
Mas ele dizendo, a ansiedade é normal, o ser humano é ansioso por natureza, é normal ser ansioso. E eu dentro de mim, a Bíblia diz que eu não posso ficar ansioso por coisa alguma. Eu não posso. Por quê? Porque se eu creio que Deus está no controle, não há o que temer. Não há o que temer, entenda, não há o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Bom, mas é uma maturidade isso, de fé. Não é tão simples. E aí, mas ele falou algo sério. Ele disse, se o seu problema é depressão e você sente desejo de morrer, você precisa procurar um médico. Às vezes é um problema de hormônio, às vezes é uma questão fisiológica, e pode ser mesmo, mas às vezes é só um perdão que não saiu. Às vezes é só uma dor que não foi curada. Às vezes é só um trauma que não foi ressignificado. E aí, lindo, eu posso te dizer com toda a certeza da minha vida, porque eu vivo e morro por essa mensagem: se tem uma palavra que tem o poder para curar todas as doenças do ser humano, que tem poder para aplacar todas as nossas dores, é o Evangelho de Jesus. Ele tem poder sobre o nosso passado, ele tem poder sobre o nosso presente, e ele tem poder sobre o nosso futuro. Mas veja, para isso nós precisaremos desenvolver uma caminhada com Ele. E na nossa caminhada nós revelaremos o caráter de Jesus em nós. Algumas pessoas nós só entendemos porque Deus escolhe por conta da história que constrói ao longo do tempo e pelas atitudes que demonstram nos dias de crise. Há um homem na Bíblia que, para mim e para todos os cristãos, é um exemplo de várias formas. Mas como é homem, também teve os seus erros, também teve seus defeitos, e a Bíblia não engana nenhum, está todos lá. E eu estou falando sobre Davi. Mas veja, teve um dia que algo me saltou aos olhos, e eu vou ler para você rápido e vou te explicar. 1 Samuel, capítulo de número 24. A Bíblia, na epígrafe está escrito: Davi poupa a vida de Saul. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi poupa a vida dele. Qual é a história? A história é o seguinte: sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto em Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou, cortou a borda da capa de Saul secretamente. Olha que emboscada. Veja, mas aconteceu algo quando Davi fez isso. Eu vou falar. A Bíblia diz que o coração de Davi se feriu, e ele disse: não vou matar Saul, porque foi Deus que ungiu ele. E se o Senhor ungiu ele, eu vou esperar o tempo de Deus para viver aquilo que ele me prometeu. Vou refrescar a tua memória.
Havia um rei em Israel chamado Saul. Só que a Bíblia diz que esse homem virou-se contra Deus. Foi rejeitado pelo Senhor por conta das suas atitudes, pecados não arrependidos, e esse é um tempo da palavra. Então a Bíblia diz que Deus levanta um garoto que é ungido pelo mesmo sacerdote que ungiu Saul. Samuel foi o homem que ungiu Davi. Davi tinha 16 anos, então lembra da história. Ele foi ungido, permaneceu no campo, no pasto. Mas a Bíblia diz que, havia o Espírito de Deus sobre ele. E o Espírito de Deus que repousava sobre Davi fez ele vencer no campo, defendendo as ovelhas do seu pai, o urso e leão. Mas teve um dia que houve um conflito e um gigante se levantou sobre a terra e desafiou o povo de Israel durante 40 dias. Então Davi foi enviado para levar comida aos irmãos, e a Bíblia diz que ele olhou o gigante e viu no gigante uma vitória. Aleluia, vamos viver. Ele viu no gigante uma vitória. A Bíblia diz que ele, com uma pedrinha e uma funda, derrubou um gigante e o povo de Deus venceu a batalha. Só tinha um problema: um homem chamado Saul. Todo mundo gloriou Saul, a Davi. Ele venceu o gigante. Então Jonatas, filho de Saul, coloca ele como chefe dos exércitos. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se destacar demais, ele começa a crescer demais. Então agora Saul começa a querer matá-lo. E isso durou durante 13 anos. 13 anos. Um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Acabou. Eu podia parar aqui, então vamos de novo. 13 anos um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Bom, 13 anos fugindo da morte, lanças foram jogadas, calúnias foram feitas, promessas mentirosas, astúcias do inimigo. A Bíblia diz que um dia Saul falou para ele: se você derrotar 100 filisteus, você pode casar com a minha filha. Saul jurava que Davi perderia a batalha, e ele venceu e casou com Mical. É muita coisa para te contar agora, mas eu só quero que você entenda: Saul era governado pelas emoções, Davi era governado por uma promessa. Quem é governado pelas emoções não consegue ver o outro prosperando, não consegue acompanhar o crescimento dos outros, não consegue viver os planos de Deus, não consegue fluir naquilo que o Senhor o chamou, porque as emoções prevalecem sobre ele. Agora, quem é governado pela promessa permanece no meio da provação, prevalece no dia da angústia, sobrevive no dia da adversidade, resiste ao passado, tem esperança no futuro e vive de maneira plena o presente. Só que o teste da vida é quando as emoções se encontram com a promessa. Esse é o dia. Eu vou te explicar. Nós temos promessas de Deus extraordinárias. O problema das nossas promessas é quando eles encontram as nossas emoções. O problema da nossa fé é quando se encontra com a nossa ansiedade. O problema da nossa confiança é quando ela se encontra com o nosso medo. O problema da nossa crise é quando nós paramos de olhar para o Deus da nossa criação, aquele que nos chamou. E essa é a briga da nossa história maior, porque alguma coisa tem que vencer dentro de nós. E eu sei que você sabe, lembra? Nós somos corpo, alma e espírito, e
A questão maior do nosso tempo é que nós somos almáticos demais. Nossas emoções governam tudo, governam as nossas decisões, governam as nossas reações. Então somos irados, somos pesados no falar, somos, imediatistas, somos ansiosos. Mas é porque as nossas emoções estão governando sobre o nosso espírito. Só que tem um dia que essas coisas se chocam. E aqui Davi dá a maior lição da vida de alguém. Davi tem 3 coisas com Saul: passado, presente e futuro. O passado dele com Saul é dramático. Imagina quanta raiva Davi tem desse homem. Imagina quantas injustiças ele carrega. Imagina quantas memórias ele tem de Saul: lanças jogadas, calúnias, perseguições, mutirão. A Bíblia diz que ele reunia homens e ia atrás de Davi para matar Davi. Imagina o quanto de passado ele carrega desse homem. E tem mais. O presente agora é dentro da caverna. A Bíblia diz que Saul entra e ele está de costa para Davi. Está de costas. E também tem uma parada relacionada ao futuro. Davi só vai ser rei quando Saul não for mais. Olha que loucura imaginar você na circunstância de Davi. Você é Davi. Você foi perseguido 13 anos. Você foi humilhado, você foi envergonhado, você foi caluniado, você foi difamado, você foi destruído, você foi triturado. E esse inimigo entra de costas na tua frente. E você sabe que se ele cair, você se levantará no lugar dele. O que você faz? Bom, aqui determina o que te governa. Quem é governado pelas emoções não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir no tempo certo. Quem é governado pelas emoções não vive a plenitude dos planos de Deus na terra. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Se você é governado pelas emoções, você vai viver uma vida toda e não vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para você. Você vai ser ansioso para sempre, você vai ser angustiado para sempre e nunca vai desfrutar do que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não consegue. Então, Davi, o que eu preciso? Você precisa do que Davi tinha. A Bíblia diz que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Lembra quando Samuel ungiu Davi? A Bíblia diz: o Espírito de Deus entrou em Davi. E aqui aparecem os frutos do Espírito. Ah, lindo, essa é a melhor coisa do Evangelho. Quando Deus entra em você, os frutos do caráter de Jesus começam a ser percebidos através de você. A cada dia um fruto do Espírito se desenvolve dentro de você, e aquilo que viria para destruir você é aplacado pelo Espírito de Deus que te governa. Saul entrou, Davi cogitou. Só que o Espírito que estava sobre ele lembrou ele: não, Davi, não é você que vai fazer, sou eu. Davi, não é você que vai tirar Saul do reinado, sou eu. Davi, você não vai virar rei porque vai vencer Saul. Você vai virar rei porque eu liberei uma palavra sobre você. Saul não vai prevalecer. Ele vai tentar matar você, mas não vai conseguir. A minha palavra vai prevalecer. Davi, você só precisa confiar e esperar. Então a Bíblia diz que Davi diz: não vou. Ele fala para os soldados: deixa ele ir. E a Bíblia diz que quando Saul sai da caverna, Davi vai lá fora e diz: ei, meu rei, olha aqui eu, estou aqui.
Você passou de costas por mim e eu não matei você. Ele estava dizendo: ei, Saul, você confia nas tuas emoções, mas eu confio no Deus de Israel. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito são olha, o que eu vou te dizer, não estou inventando. É a Bíblia que diz que é o que vai acontecer sobre você, se você deixar Ele governar sobre as tuas emoções. Se você colocar o sentimento de lado, se você for decidido, se você deixar Ele governar de verdade esse negocinho que você chama de coração. A Bíblia diz que esses são os frutos. E o fruto do Espírito de Deus em nós é amor, alegria, paz, paciência, meu Deus, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, para arregaçar com tudo, domínio próprio. Lindo. Você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de outro caminho. Você não precisa de outra porta aberta. Você não precisa de uma nova chance. Você só precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo o que você precisa. Nem passado, nem presente, nem futuro poderão roubar a paz que vai governar o teu coração. E os frutos do Espírito governarão paz, mansidão, felicidade, alegria, amor, amabilidade, domínio próprio. Meu amigo, minha linda, você não tem noção que é nesse dia que toda a nossa fé começa a fazer sentido. Antes é balela. Eu sei que é difícil, mas que graça tem dizer que cremos no Senhor se morremos de medo do futuro? Que graça você vê num Deus que você diz que o ama, mas não deixa que Ele perdoe seu pecado e seu passado? Sabe, que fé é essa que a gente alimenta, que não é suficiente para nos acalmar no meio da tempestade? Pois olha que loucura, vimos na Bíblia a vida toda Deus entrando em batalhas, Deus vencendo guerras, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Mas será que da nossa vez a gente não vai viver? Será que na nossa vez a gente não vai ver cura? Será que na nossa geração, na nossa vez, a gente não vai ver Deus agir, o mar abrir, a nuvem passar, a coluna de fogo, a água da rocha? Será que na nossa geração não vai ver? Lindo, a minha vida, ela só tem sentido porque Jesus entrou nela. Eu vou ser mais claro, eu vou viver a vida toda, e eu quero que você tenha certeza, eu vou pregar a mesma mensagem até o final. Jesus salva, Jesus batiza e Ele leva para o céu. Esse é o poder do Evangelho. Não adianta eu te apresentar o Evangelho se isso não te produzir maturidade, mas só vai produzir maturidade quando você deixar Ele governar sobre tudo e em todas as áreas da sua vida. Sabe, não adianta eu dizer que Jesus cura a ansiedade se o teu problema é depressão. Não adianta eu dizer que Jesus cura a depressão se o teu problema é ansiedade. Não adianta eu dizer que Deus tem promessa se você não confia no que Deus está fazendo hoje na sua vida. Tão lindo. É isso. Eu estou em paz agora.
e vou poder dormir feliz da vida, porque te contei a verdade completa. Se você não deixar Ele governar sobre tudo, no fim, não vai governar sobre nada, porque uma coisa prejudica a outra. Não sei se você percebe, mas todos os frutos do Espírito se opõem a um sentimento da nossa carne: amor, ódio, paz, o caos, amabilidade, a ira. Meu Deus lindo, bondade, maldade. Deus está dizendo para mim e para você: se eu entrar, tudo que te assusta, tudo que te domina, tudo que te governa, tudo que rouba a tua paz, tudo que tira você da minha presença, tudo que tira você do centro da minha vontade, será destruído pelo poder que há em mim. Deus está dizendo: lindo, deixa eu entrar, deixa eu governar, deixa eu entrar. Se você deixar, você vai descobrir a verdade do Evangelho de um todo sobrenatural. Nada consegue parar você. O medo, o caos, a crise, a dificuldade, a doença, nada mais tem poder sobre você. Meu sonho é que a minha geração, que você que me ouve, tenha um encontro tão poderoso com Deus, tão extraordinário, que possamos olhar para você e ver os frutos do Espírito em você. Imagina que pai seria se a tua casa hoje recebesse alguém não mais cheio de si, não mais dominado pelas emoções, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina você resolvendo as circunstâncias da vida, não de maneira almática, não de maneira, humana, mas cheio do poder do Espírito Santo sobre você. Imagina. Atos capítulo 2 diz que isso aconteceu pela primeira vez. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. A oração essa noite é: enche-me do teu Espírito, para que não sobre nada de mim, Jesus. Oh, aleluia! Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, enche-me da tua glória, Senhor, para que a minha carnalidade não prevaleça, para que a minha humanidade seja diminuída, Senhor, e para que a tua glória preencha todos os espaços, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E isso é o que queremos: sacrificar aquilo que nos afasta de Ti, para viver a eterna vontade que o Senhor tem sobre nós, Jesus, a Tua vontade perfeita. A promessa vai prevalecer sobre o sentimento. E eu vou fazer só uma pergunta para você e terminamos a série. Se o segredo é Ele dominar, essa é a única conquista que você abre a porta para que Ele possa entrar. O resto é Ele que vai na frente, mas nessa é você que abre a porta primeiro. 2 perguntas, 1 resposta. Você que nunca entregou o coração para Jesus de verdade, chegou a hora, lindo. Você caiu no golpe. Você está aqui, o Senhor atraiu você, e você sabe que só tem uma maneira: entregando o coraçãozinho para Ele, reconhecendo que foi por você que Ele morreu na cruz, que foi por você o sacrifício dele,
para que você pudesse ter vida e vida com abundância. A Bíblia diz: porque Deus veio para dar vida e vida em abundância. É sobre você essa promessa. Segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso, mas perdeu tudo porque virou as costas. Mas hoje você vai voltar para casa, porque há perdão para você, há uma chance sobre você. Amém. Eu vou perguntar, se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos. Se você estiver na sua casa, se você quiser dobrar os joelhos, a gente vai orar. E essa é a oração que muda toda a tua história. Lembra, apaga o teu passado, estabelece o teu presente e te desenha um futuro extraordinário, em nome de Jesus. Mas só acontece se ele entrar. Eu sou esse garoto na internet. Eu sou esse garoto aqui agora para você. Eu não sou o melhor pregador. Eu sou um garoto ainda. Eu tenho 34 anos. O que eu sou é o porteiro do prédio que liga no teu apartamento e diz: tem alguém aqui na frente que quer entrar na sua casa? E aí você vai dizer: quem é? Eu vou dizer: é Jesus. Aí você vai dizer: ele está sozinho. Ele tá, mas tem muita coisa junto com ele. Tem mala, parece que ele está vindo para ficar e vai ficar bastante. Aí você vai dizer: tem mais alguma coisa que te chama a atenção? Vou dizer: tem vassoura, rodo. Parece que ele vai fazer uma limpeza e que ele não vai deixar do jeito que tá. Aí você diz: pode entrar. Aí eu aperto o botãozinho, ele entra, faz a obra, transforma, liberta, e o resto é com ele, em nome de Jesus, amém. Então pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão, sem constrangimento, sem vergonha. 1, 2, 3. Não. Muita gente. Não tem vaga no céu para Santo André assim não, irmão. Está fracionado. Talvez você não entendeu direito. Eu não convidei você para uma vida perfeita. Eu não convidei você para... Não. O convite do Evangelho é para que você renuncie. É para que você morra para esse mundo. Porque se estamos falando de um governo novo, o outro tem que ir embora. Você está entendendo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver uma coisa nova vai ter que deixar o outro, o velho morrer, lindo. Tem certeza? O convite do Evangelho é para morrer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a sua decisão é a mesma, se você não ficou emocionado, aliás, se ficou emocionado, eu preciso te desemocionar, mas para que você não frustre o Senhor amanhã. Se a sua decisão é a mesma, se você tem certeza, pode ficar de pé no 3. 1, 2, Produzir prova contra você. 1, 2, 3. Para não ficar chato, fique em pé todo mundo de uma vez. Se tiver alguém que você ama perto de você, tomando essa decisão, se despede dele. É verdade, se despede dele. Diz: tchau, bebê, não vou te ver mais. A partir de hoje é um novo homem, é uma nova mulher, em nome de Jesus. Sabe, dê um beijo, dê um abraço nessa pessoa.
Talvez você não tenha ninguém agora na sua casa para fazer isso por você, lindo. Então se sinta abraçado agora. Se sinta amado pelo Senhor Jesus, que fez essa mensagem chegar até você. Você é amado por Jesus, você é escolhido por Ele. E o que vai dominar você não vai ser o sentimento, vai ser a promessa que Deus fez sobre você. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo, palavra após palavra. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Oi, gente. Essa é a terceira mensagem da série Prioridade. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre prioridades, o que de verdade precisamos, o que falta em nós. E a mensagem de agora, eu quero falar com você sobre uma palavra muito importante: confiança. E é uma pergunta: aonde está a sua confiança? Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Nós temos eu tenho um sonho para 2023. O meu sonho para 2023 é terminar o ano celebrando uma marca histórica de 10 milhões de pessoas inscritas no nosso canal aqui do YouTube. Em nome de Jesus, a gente vai viver, mas só se você se inscrever. Então dá uma conferida. Se você já se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Tá aparecendo os trenozinhos do Papai Noel. Então se inscreve, gente. Obrigado quem trouxe o sininho. Viaja comigo pelo Brasil com o sininho. E outra, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja por indireta. Manda no grupo de família que deu confusão em outubro, e em novembro, manda. E em dezembro na Copa do Mundo também, manda para todo mundo. É só confusão que a gente viveu os últimos dias. E que esta palavra alcance o seu coração. Vamos pro vídeo. Fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus. Ô, gente, é que você talvez está assistindo de manhã. Agora é quase 11 horas da noite, irmão. O povo de Belo Horizonte toma um negócio diferente com queijo aqui que não tá normal essa alegria toda. Mas eu sei o que é a presença dele, é ele que é maravilhoso. E por falar dele, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E essa palavra talvez vai fazer você falar menos
vai dar uma quebradinha em você, no seu orgulho. Ai, gente que acha que sabe tudo sobre tudo, que tem uma opinião formada sobre cada assunto da história da humanidade. Ai, gente, às vezes falar demais estraga tudo. E quem fala sem pensar acaba ferindo aqueles que precisavam de cura. Por pensar que temos zelo demais, às vezes somos a arma do próprio inimigo, usadas contra o próprio corpo. Mas antes de a gente ir para a palavra, eu tenho um pedido especial para você. É rapidão. Curte o vídeo, é só rapidinho, você aperta o joinha, top. Curtiu, o YouTube já entende que é o relevante, manda para mais gente. Isso é uma forma de você evangelizar, fazer a mensagem mais longe. Aí você comenta de onde você está assistindo. Se você é fofoqueiro, fala demais, também pode ir, já confesso aqui. Esse é um grupo importante para mandar no grupo que só tem fofoqueiro, sim. Compartilha lá. Joga e deixa. Às vezes você é o mais fofoqueiro do grupo e nem sabe, mas na mensagem você vai saber. Então manda para todo mundo. Ativa o sininho, se você não é inscrito já se inscreve. Bom, você tem noção? Nós somos mais de 10 milhões de pessoas e todas as semanas são alimentados por uma palavra do céu. Segunda às 5, quinta às 7. E a última coisa que eu queria falar com você é sobre a nossa associação evangelística. Convidar você para ser parte daquilo que Deus está fazendo. É só você olhar na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer os projetos que o Senhor está fazendo. Desde crianças lá no Paquistão que estão sendo sustentadas e estudando, sendo libertas da escravidão por conta de ajuda de pessoas como você. Há projetos missionários acontecendo no nosso país, pessoas sendo aconselhadas, servindo e tendo suas vidas transformadas. Então, seja parte. E para que a gente possa continuar, a minha chamada para você agora é: se livre de qualquer distração. Se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para o vídeo. Ai, ai. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet. Começou errado já. Começou com contenda. Eu vi um vídeo. Estava vendo um vídeo. Veja um vídeo. Um Reels. Tem alguém aqui que vê Reels na internet? Aí eu vi um vídeo de uma moça. Eu não sei quem é. Tá tudo bem também. Deus guarde ela, abençoe ela. Tá tudo bem. Ela só é um retrato do que nós somos, na verdade. Ela é só um reflexo do que se tornou a sociedade. Ela está visitando uma igreja muito linda. E aí ela está entrando na igreja dando as impressões dela. E as impressões dela são muito positivas. Foi muito lindo o que ela falou da igreja. Mas algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção me levou para outro lugar da realidade. Ela entrou na igreja e viu muito LED, muito telão, muita luz, muita excelência. E ela disse: a primeira coisa que eu pensei foi: para que tudo isso? Jesus não precisa de nada disso, não. Uau! Ela viu tudo com um pensamento formado antes de ver. Então ela já estava vendo e criticando. É tudo certo, somos assim. E aí ela disse, e o pastor da igreja era super jovem. E quando ele foi falar, eu sabia que eu pensei logo que ele ia falar sobre dinheiro. E ele não falou sobre dinheiro, acredita? Ele falou outra coisa. Nossa, que bom. Mas o que eu fiquei percebendo é que essa moça não foi visitar uma igreja. Me parece que ela foi no exército e ela estava extremamente armada para tudo e preparado para tudo. O pastor vai falar de dinheiro, é coisa demais, Jesus não precisa disso. Então entende que na maioria das vezes a gente está tão armado na vida que a gente não está ouvindo mais, não está vendo mais. A gente está fechando o nosso coração para coisas que não deveria ter fechado o coração, mas porque a gente está tão inteligente e tem tanta opinião boa formada sobre tudo, então agora a gente já acha que sabe tudo sobre tudo e está falando para todo mundo. Ah, não precisa disso, isso é demais. A gente está dando opinião sobre coisas que a gente não tem a mínima noção. Mas isso é a internet. Antigamente, a pessoa ficava famosa só de um jeito. Ela precisava estar na televisão domingo à tarde.
se ela aparecesse na televisão domingo à tarde, ela ficaria famosa. No outro dia, aonde ela andasse no Brasil, as pessoas saberiam quem ela era. Para quem é pregador, teve um tempo que você ficava famoso se pregasse nos Gideões. Gideões era um congresso de missões, é ainda, trabalho lindo no Brasil, que acontece até hoje. E que quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando eu nasci, os Gideões já existia. Que quem pregava nos Gideões, depois pregava no Brasil todo. Teve uma época que esse palco dessa igreja, se pregasse aqui, era chancelado para pregar no Brasil todo. Mas hoje, se você fazer um vídeo e ele conectar com a dor de alguém, você vai ficar famoso e talvez amanhã a sua opinião tenha muita valia, mesmo que não valha nada. Mas a dor do nosso tempo não é a angústia de alguém, não é a tristeza de alguém, não é a falta de fé, é a vontade de compartilhar o ódio, é a vontade de torcer pelo ruim. A parada hoje é, se você fazer algo que aparece alguém se dando mal, talvez você se dê muito bem. Se tiver a cara de alguém conhecido e você estiver destruindo essa pessoa, alguém que não gosta dessa pessoa vai... sinistro! Representa o que eu penso. Então a internet é... pessoas se destacam representando o que a massa pensa. Então o problema não é nem só quem se destaca, é o que a massa está pensando. Então quando o ódio começa a fazer mais barulho, não significa que eles são muito poderosos, significa que a nossa sociedade está doente. Então quando eu olho para esse cenário que a gente está vivendo, eu confesso para você que eu me preocupo. Me preocupo quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de Deus, pessoas emitindo julgamentos sobre outras pessoas e depois sendo envergonhados pela própria conduta e pelo próprio caráter. Quando você amadurece, você acaba descobrindo que todo santarrão carrega consigo um pecado escondido, que faz barulho de um lado para ninguém olhar para o outro que ele esconde. Quando alguém aponta o dedo demais para um lugar, alguma coisa muito grave dentro dele está escondida. Porque quando você vê o ministério de Jesus, você vê Jesus apenas falando do Evangelho, e apenas um povo é contraditado por Jesus, e não eram os gentios, não eram os pecadores, eram os fariseus, eram aqueles que detinham a lei, a palavra, e foi para essas pessoas que Cristo fechou o pau. E é doido imaginar que o problema às vezes do nosso tempo não são mais os ímpios, são os crentes. É doideira imaginar que tem gente assassinando a fé das pessoas em nome de Jesus, destruindo inocentes em nome de Jesus. Por quê? Porque não conseguem ouvir. Falam antes de ouvir, falam antes de ler todo o filme, de assistir toda a história. Vou te falar uma parada. O texto que eu vou ler para você talvez vai ser a primeira vez que você vai ouvir e que eu vou falar. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele é tão poderoso que para mim foi o conselho da minha vida. Eu confesso para você que tinha coisas que eu fazia semana passada e depois do texto eu acabei não faço mais. E eu já vou compartilhar com vocês. Mas olha só, Jó, capítulo 32, verso de número 4. André, escuta que doideira isso aqui. Eliú é amigo de Jó. Só deixa eu refrescar a memória de vocês para ser bem rápido. Jó era um homem justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e um dia perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo. E ele se encontra numa crise terrível. E ele começa a se culpar, tentar encontrar culpado. Por que ele estava naquela situação? Então 4 amigos de Jó vêm nesse sofrimento dele. E 3 desses amigos, de maneira, ansiosa e extremamente perigosa, emitem uma opinião sobre Jó
que não refletem o que Deus quer ou o que Deus estava fazendo. Então Deus os repreende. O que Deus faz? Repreende. Com aquele que fala demais, fora de hora, Deus repreende. Só que tinha um dos amigos que ele era mais jovem. É interessante pensar que a sabedoria não reside na idade. A sabedoria reside na humildade de esperar a hora para frutificar no tempo e na estação certa. Tem gente de 70 anos completamente imaturo, e tem gente de 30 dando banho de maturidade em todo mundo. Sabe, isso é muito interessante. Eliú é o nome desse amigo, e ele é o mais jovem. Então olha o que a Bíblia diz. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Verso a seguir diz: eu sou moço e vocês são idosos, por isso que não me atrevi em dar a minha opinião. Verso 14: eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês, não comigo. Interessante a visão de Eliú. Ele está dizendo: ninguém me perguntou nada. Se ninguém me perguntou, não vou dar minha opinião. Se ninguém quer saber o que eu penso, eu vou ficar calado até a hora que alguém me perguntar e tiver sabedoria para dar a opinião perfeita. Agora, isso não reflete o nosso tempo. Nós temos opinião formada sobre tudo. Todo mundo de repente virou especialista em política internacional. Todo mundo virou especialista em... Meu Deus, não dá para falar isso. Todo mundo virou especialista em criptomoeda. Todo mundo virou especialista na vida dos outros. Todo mundo virou... Meu Deus. Todo mundo virou especialista em portal de fofoca. Todo mundo está cuidando da vida de todo mundo, só não está cuidando mais da sua. Então nada mais isso reflete o problema do nosso tempo. E eu não quero de verdade que você me entenda mal, porque falar isso não é para os maus, é para defender os inocentes. Falar isso para você agora é para defender o coração do inocente, não é para o mal, porque o que é mal, a opinião dele já está formada. E a pior coisa é você falar com gente que tem opinião formada sobre tudo. Ele já tem certeza no que ele acredita, não adianta você falar nada. Sabe o que eu aprendi em todo o tempo que eu vivo? A internet, o advento da rede social, é que se defender não muda nada. Você acredita nisso? Se defender não muda nada, porque quem tem uma opinião formada, a opinião dela não vai mudar. Você precisa continuar pregando, falando do amor de Jesus para que os inocentes não se percam. Mas o problema é que quando as vozes más se levantam, inocentes se perdem juntos. E eu confesso que meu coração estremece nessa hora de dar vontade de falar demais. Mas esse é o negócio. A lição do nosso tempo é: até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na multidão de palavras não falta transgressão, e aquele que desvia sua língua é sábio. Então o jogo do nosso tempo é falar menos e ouvir mais. É começar a ter leituras completas antes de emitir uma opinião. Quer ver uma coisa? A pior pessoa que pode existir é aquela que contamina o ambiente. Vou te dar um exemplo. Está vindo uma pessoa nova para a empresa. Está vindo. Ninguém sabe quem ela é. Então está todo mundo esperando uma pessoa. Mas no meio dessa empresa tem uma pessoa doente, cheio de frustração, cheio de problema, que acha que sabe quem está vindo. Então ela começa a ir em todo mundo e dizer: pessoa que está vindo é terrível. Pessoa que está vindo aí, ixi, nossa, sei de cada coisa dela. Diz que é desonesta, diz que é invejosa. E aí todo mundo começa assim: sério? Porque está sendo infectado, entende? Sério? Ah, meu Deus, de verdade? Sério isso? Ai. Aí, irmão, a pessoa chega na empresa e ela não está sabendo de nada do que está acontecendo. E ela chega: oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é tal. E está todo mundo com cara de glúteo olhando para ela. E ela pensa: gente, o que eu estou fazendo? Estou no lugar errado. Mas sabe o que aconteceu? Alguém antes, que pensava saber sobre ela,
e infectou todo o ambiente. Então a possibilidade que alguém tinha de conhecê-la na sua melhor versão foi eliminada porque alguém contaminou primeiro. Então a lição do nosso tempo é saber que hoje nós estamos vivendo num mundo hostil onde os nossos irmãos nos atacam, porque pensam saber quem somos, pensam conhecer nossas intenções, pensam conhecer o nosso coração, e ninguém sabe de fato. A palavra de Eliú é: entendam, não fale antes da hora, deixa todo mundo falar. E se te perguntarem, se você não saber, não fale nada, continue em silêncio. É melhor você ficar calado do que ser o problema da vida de alguém, tropeço na fé de alguém. Então a gente precisa amadurecer logo, resguardar a nossa língua. Sabe o que eu falei para você que eu estou parando de fazer? Alguém liga para mim e diz: você não sabe o que está acontecendo. Não quero saber. Não quero saber. Chega de olhar para pessoas que eu não dei a chance de conhecê-las, julgando como se elas tivessem feito mal para mim. A gente está com um olhar de juízo sobre pessoas que não conhecemos, sobre ministérios que não conhecemos, sobre ideias que estão sendo criadas. Já parou para pensar que hoje existem verdades que parecem absolutas, que são uma mentira absurda? Todo pastor é rico. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Vai para o interior do nosso país para você ver. Vai para os rincões do nosso país para ver se você vê que todo pastor é rico. Tem gente dando a vida pela obra de Deus. Tem gente que prosperou. E está tudo certo, mas essa pessoa não é a regra. Vai olhar, sabe qual que é o problema? É que a frustração de alguns destrói a expectativa dos outros. Todo rico é mau, todo pobre é humilde. Isso é mentira. Isso é mentira. Que todo pobre é humilde, da onde tiraram isso? Tem pobre que é mais soberbo do que o maior bilionário que você conhece. São verdades que estão sendo colocadas na nossa cabeça, e a gente está dando título para quem a gente não tem direito, a gente está julgando quem a gente deveria amar, a gente está expulsando. Sabe o que eu me passo mal? É quando eu entro numa página cristã e os piores comentários estão ali. Irmão, me dá uma vergonha eu abrir o Léo Dias e ter gente falando coisa boa, e abrir uma página de crente e ter gente destruindo o próprio corpo. Me dá uma vergonha quando eu vejo cristão atacando cristão, quando eu vejo um tentando provar para o outro que está certo. Isso é uma idiotice do nosso tempo. A melhor coisa é ficar em silêncio. Quando a gente começa a falar demais, a gente estraga tudo. A gente começa a colocar problema onde não tem. A gente começa a destruir a fé daqueles que são inocentes. E quando a gente menos percebe, os nossos filhos estão copiando os nossos padrões. Você sabia disso? O pai é um fofoqueiro, fala mal de todo mundo. O filho é igual. Só reclama dentro de casa, o filho é igual. E aí, lindo, é só frustração passando de geração em geração. Quando você observa todas as coisas de maneira inteligente, sábia, você se coloca num lugar onde a sujeira não te encosta, aonde você resguarda o teu coração. Lindo, tem gente que eu conheço hoje que, se eu fosse me basear na opinião dos outros, eu ia odiar. Tem gente que hoje é meu amigo, que se eu fosse ouvir o que os outros falam, eu ia ter raiva da pessoa. Teve uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas eu ouvi a vida toda mal dessa pessoa. Mal, todo mundo falava mal. Ele é falso, ele é mentiroso, e todo mundo falava. E eu sempre tinha resistência, porque eu sou ser humano, infectado. Olhava para ele e não queria estar perto. Ele vinha para um lado e eu ia para o outro. Idiota. Por quê? Porque eu nunca dei o direito de ele se apresentar e nem de ouvir a voz dele de perto. Mas era o que os outros falavam. Aí um dia, André, eu estou no Legendários. Tem Legendário aí? Eu estou no Legendários, e esse cara que todo mundo falou mal era o único que 3 horas da manhã estava no meio das barracas orando pelas pessoas. Todo mundo fala mal do cara, mas ele era o único que estava falando para todo mundo: Deus é com a gente vai vencer o processo, a gente vai passar pela circunstância, vai dar certo. Era o único que tinha a palavra de Deus para todo mundo. Aquele cara que todo mundo falava mal era o único que estava sendo cheio do Espírito Santo na frente de todo mundo, enquanto todo mundo estava calado. Aí, irmão, eu estou dentro da barraca aqui, primeiro com raiva dele estar fazendo barulho, porque eu queria dormir.
E depois fui tomado por uma vergonha absurda e falei o que um monte de gente fala para mim: desculpa, eu não gostava de você, eu nunca te fiz nada, ou ele nunca me fez nada, mas eu fui infectado por pessoas doentes. Ei, lindo, reseta o que você pensa sobre tudo. Só deixa uma verdade absoluta: Ele é poderoso, Deus é amor, Ele é maravilhoso. Ele tem poder para perdoar pecado, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O resto, tenha medo. Sabe de uma parada? A verdade absoluta repousa na palavra. O resto muda com a nossa idade. Tem coisa que hoje você vai dizer: nossa, que cringe. Daqui a pouco é você que está fazendo. Daqui a pouco é você que está falando. Daqui a pouco alguém que você falou mal, você vai ter que estar perto. E sabe qual que é a coisa mais difícil? É que não dá para demonstrar amor público para quem a gente fala de mal no secreto. Então a maior vergonha de alguém que é falador, fofoqueiro, é que quando ele está em público com essa pessoa, mesmo amando ela, ele tem que ficar em silêncio, porque todo mundo que está à volta dele sabe que ele fala mal da pessoa. Oh, que vergonha! Que vergonha você ter que fingir costume perto de quem você ama, porque um dia você emprestou a sua língua para maldizer a pessoa. Seja humilde, pede perdão, refaz o caminho, reconstrói a estrada e não seja como a maioria. Seja como aqueles que resplandecem no meio da multidão, não perdendo o seu coração para aqueles que dominam com palavras de maldição sobre tudo e sobre todos. Sabe, prevaleça. Eu estou começando a amadurecer nessa parte. É verdade, não é fácil, tá? Estou começando a ver tudo de um jeito diferente, simplesmente por não falar, por ficar quieto. Quando você fica quieto, você dá tempo para que o mundo dê uma volta. Quando você fica quieto, você dá um tempo para que a verdade venha à tona sem que você precise colocar a mão. Quando você dá tempo e não fala nada, o fruto te defende. O nome de Jesus chega primeiro, e aquilo que talvez tinha poder para destruir não tem poder mais, porque você permaneceu calado. Sabe o que é mais constrangedor? Amor. Nada é mais constrangedor nessa terra do que amor. Nada constrange mais do que o amor e o silêncio. Silêncio. Mas o que você acha? Nada. Mas o que você pensa? Nada. Vai vir o fulano de tal? Não. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Isso é tão gostoso, porque você para de entrar em ciclos de doença, sabe? Quer ver um ciclo de doença? A internet tem muito disso. Todo mês a internet elege alguém para que o Brasil fale mal. Todo mês. Aí você chega na empresa, você está numa mesa aqui e o pessoal está falando. Chega na igreja, tem uma rodinha de gente falando: você viu? Você acredita que o pastor falou isso? Você acredita que um é arminiano, o outro é calvinista? Quem está certo? Coitado, vão discutir a vida toda e nunca vão ter a resposta, porque sempre vai ter alguém que acha que sabe mais. Sabe por que é tão difícil de ficar em silêncio? Porque o que faz a gente falar não é a humildade, é a soberba. O que faz a gente gritar alto não é a razão, é o sentimento. E nem sempre o sentimento reproduz a verdade. Então, lindo, eu vou te falar uma bênção que eu quero que você atraia para você. Prepara, você quer receber essa bênção ou não? Sim ou não? Eu vou falar. A bênção... Como eu construo isso? Olha aí. Existe uma bênção que quem vive se deleita. Quero aumentar a expectativa de vocês. Falei, eu quero. Eu vou falar de novo então. Existe uma bênção que quem tem desfruta de maneira sobrenatural. Sabe qual é a bênção? A bênção da ignorância. Não sei, não vi, não li,
não quero saber, não quero ver, não quero falar, não me importa, não tem a ver com a minha vida, não tem a ver comigo, não me edifica, não muda a minha história, não me faz melhor, então eu quero ficar sem saber, de boa. Mas todo mundo está falando, mas eu não sou todo mundo, conforme disse a minha mãe. É tão bom ser ignorante, porque aquilo que você não sabe não te adoece. Aquilo que você não sabe não tem poder para te parar. Aquilo que você não sabe não tem poder para filtrar as suas emoções sobre o próximo. Você está livre, livrinho. E quando for para consumir algo, seja algo que te edifique. Então é tão bom, irmão. A gente vai ficando menos fofoqueiro, a gente vai rendendo menos coisa. Quer ver uma parada? Essa semana, um amigo meu divorciou. Aí veio para mim a notícia, e eu tenho 5 amigos que queriam saber da notícia. Automaticamente o que eu fiz? Selecionei os 5, e quando eu fui apertar e enviar, o Espírito Santo falou comigo: para quê? Para quê? Eu dobrei o joelho para orar para que o Senhor restaure o casamento dele? Por que eu estou mandando? E aí eu descobri, é porque eu estou também infectado pelo mal desse tempo. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Que vergonha! Que vergonha! Eu falei: não vou mandar. E irmão, passou 10 minutos, um amigo daquele grupo me mandou. Aí sabe o que eu mandei para ele? Rapaz do céu, vamos orar. Vamos orar para que Deus restaure o casamento. Vamos orar para que a gente não tome decisões erradas, para que a nossa vida chegue nesse ponto. Acabou a fofoca ali, irmão. Não rendeu, não ficou aquela especulação. Por que você acha que aconteceu isso? Será que ele traiu? Ah, será que ela fez isso? Irmão, a vida não é minha. O problema não é meu. Falar demais estraga tudo. E sabe qual é o problema? É que quando a gente dedica tempo demais cuidando da vida do outro, quando a gente olhar para a nossa vida, vai estar tão bagunçado que nem todo mundo cuidando da nossa vai fazer voltar ao normal. Então, meu lindo, um conselho bom para você: cuida da tua vida. Cuida da tua vida com Deus. Cuida da maneira que você prega. Cuida da maneira que você educa os seus filhos. Cuida da maneira que você cuida do cabelo das tuas crianças. Tem gente dando opinião até do corte do cabelo dos filhos dos outros. Vai cuidar da tua vida, meu filho. Vai cuidar da tua casa, vai lavar uma louça, vai varrer o chão, vai lavar uma bicicleta, vai engraxar uma porta, faz alguma coisa útil, mas para de cuidar da vida dos outros e comece a olhar para aquilo que de mais precioso que Deus te deu, a tua vida. E essa é uma palavra de instrução. É só isso mesmo. Se todo mundo melhorar 10%, amanhã o mundo já está mais leve. Pelo menos o nosso. Ô irmão, se você na tua casa já fazer um acordo e na tua casa não falar mal de ninguém, tua família vai ficar mais leve. Teus filhos vão ser mais felizes. Tua esposa vai querer ficar mais com você. Vai ser mais leve o clima. Vai ser mais gostoso o ambiente. Você vai querer ter mais visita lá, porque vai ser bom de visitar a tua casa. Agora, quando está muito pesado tudo, até quem você ama não quer estar perto de você, porque é pesado. Então, lindo, chega de opinião formada sobre tudo. Entendeu? Só a Bíblia é verdade absoluta. Tudo que está aqui não dá para questionar. Agora, tudo que é opinião, um dia muda. Um dia eu falei que quando eu tivesse filho, um dia eu falei que eu não ia abrir a porta para minha esposa. Hoje eu tenho que abrir a porta obrigatoriamente, senão ela não sai do carro. Eu já disse tanta coisa que eu tive que voltar atrás. Eu já disse tanta coisa que eu me arrependo hoje. E essa é a problema de quem fala demais. Quem fala muito, erra muito. Quem fala demais, erra demais. A melhor coisa é ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Se alguém te perguntar e você ter sabedoria para responder, responda. Mas se não, permaneça em silêncio. Cuide daquilo que Deus te deu
e viva na plenitude do seu tempo. Eliú esperou todo mundo. No final, ele disse: já que vocês querem saber o que eu penso, então eu vou dizer. Vocês três estão tudo errado. Vocês não disseram o que de fato está acontecendo. Ô Jó, se alguém precisa te responder, não sou eu nem os outros três. É Deus que tem que te responder, Jó. Ele respondeu dizendo que era Deus que tinha a resposta. Passa o pepino para frente. Tenta resolver não. Você não vai conseguir mudar o mundo dando opinião, lindo. Mas debaixo de oração, no secreto, fazendo o prédio torto certo no lado do prédio torto. Não é tentando destruir o prédio que você acha que está torto. Às vezes o que está errado é só o teu óculos mesmo. Jesus nos ajuda a ser menos fofoqueiro. Nos ajuda a cuidar menos da vida dos outros e mais da nossa. Nos ajuda a usar a nossa boca para falar coisas que edificam, não coisas que tiram a alegria das pessoas. Jesus nos torna condutores da tua presença, não do caos e do desânimo. Jesus não deixa a gente vacilar. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos ser parecidos contigo, manso e humilde. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos que a nossa boca flua rios de água viva, não o contrário. Senhor, nos ajuda a ser luz e sal para a terra, a dar o sabor sem azedar a comida do outro, a dar sabor sem prejudicar a ninguém, mas amando em todo o tempo, sendo sábio, tendo time, tendo a hora de falar. Jesus, muda o coração dos crentes estranhos que estão nascendo no nosso meio. Jesus, faz ele parar de fazer vergonha, de envergonhar o teu nome, de desviar aqueles que são puros, querendo só ouvir a tua voz e sendo manchados por opiniões que não procedem do céu, mas que representam só a mágoa da nossa terra. Deus, no nome de Jesus, que é dessa maneira que nós queremos. Senhor, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos chamou para esse tempo. Os campos estão brancos. Nos chama como os teus ceifeiros para fazer a tua vontade e espelhar aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Amém.